um lugar onde eu tenho controle e tenho que estar sempre reavaliando que controle é esse que eu tenho. Porque é totalmente diferente de eu fazer isso, é totalmente diferente de eu estar fingindo isso. A mesma coisa quando eu estou cansada e eu começo a tremer a perna cansou. Eu posso levantar e tentar fixar isso, ou eu posso tentar lidar com essa minha falta de controle e ver que medida é essa para eu ficar nesse meio do caminho, lidando com o controle que eu tenho da minha perna de estar cansada e ao mesmo tempo com essa falta de controle que eu tenho também pelo mesmo motivo. Então eu acho que quando eu vou, por exemplo, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em relação à queda, em cima de uma mesa, que é um lugar que vai se projetar para frente ou para trás, ou que vai balançar quando eu vou cair em cima, é muito similar ao que eu acabei de fazer aqui agora com o solo. Tipo, eu lancei solo em São Paulo num espaço completamente diferente, um piso que não escorregava, sabe? Como que eu consigo me adaptar na mesma hora que eu estou fazendo a coisa e ficar reavaliando o tempo inteiro que controle é esse que eu tenho em relação a algo que está me respondendo ao meu corpo de uma maneira diferente, para conseguir trazer a mesma informação, entendeu? Em ambientes diferentes. A mesma coisa com a mesa, tipo, eu tenho algo no meu corpo que eu sei como organizar para fazer a queda acontecer de uma maneira tranquila, que eu não vou me machucar, e ao mesmo tempo eu tenho que ter consciência de que aquela mesa é um pouco diferente desse chão aqui, que vai se cortar de outra maneira. Então, como que eu avalio, como que eu vou me adaptar para fazer aquilo em outro lugar? Eu até quero botar uma outra informação no meio disso que a Mariana colocou, que, por exemplo, isso é a maneira dela continuar um padrão que ela reconhece, claro, para que aconteça isso, que é o solo dela, de uma forma muito simples. Parece que a guria só está andando e tremendo, pô, o que é isso? Mas é um padrão muito específico que ela tem que gerar uma distância com as pernas para gerar esse cansaço, porque se ela não cansa tão fácil, fico olhando para ela assim, ela não cansa muito fácil. Para ela ficar cansada, teve que se dirigir a posições na perna dela, um jeito de andar, e tempo para isso acontecer, para que aquilo aconteça. Então, quando ela lê o ambiente, ela tenta fazer com que o corpo se adapte a isso. Só que tem outra coisa, que eu acho que tem a ver com outra pergunta também. Se ela está escorregando aqui, e eu, como diretor, e ela, ali, a gente trabalha junto, a gente diz, bom, se esse ambiente gera escorregão, a gente vai assumir esse escorregão, porque dentro do que ela começou a desenvolver, começou a escorregar, a gente diz, para, aí pode ter um material interessante, baseado no que o ambiente respondeu para ela, assim como pode ser o frio, como pode ser várias coisas. É nesse lugar de atenção dos dois corpos, na hora de dirigir essa informação, que a gente precisa focar nessas diferenças do ambiente. Então a gente vai precisar nada, só que ela vai ter que usar sempre o mesmo sapato e vai ter que trabalhar o ambiente dessa forma. E aí vocês vão ver aqui normal e o escorregão começa a desfuncionalizar de novo o chão, porque o chão, para ser um lugar seguro, passa a ser o chão que faz, passa a ser um chão mexido, e aí o ambiente se reconfigura. É nesse lugar que a gente está trabalhando, sim. Nessa atenção diária, o que não pode ser é ela começar a querer promover algo para modificar o espaço. Por isso que ele vai partir da ação do corpo no espaço, e aquelas modificações vão começar a ver da observação prática do corpo agindo, da observação de dizer, tá, isso é um chão de madeira, tem uma fita ali, dessas pequenas observações e dessas pequenas trocas com o ambiente, até de coisas, por exemplo, como esse solo pode virar outra coisa. E esse solo pode continuar acontecendo num ambiente onde ele não proporciona isso, ou mesmo nesse ambiente ele acontece assim, e os escorregões podem virar alguma outra coisa através desse entendimento. Não sei se eu achei importante completar a maneira como a gente está começando a trabalhar agora, que talvez tenha a ver com essa pergunta sobre o procedimento que tu fez. A gente não vai só pegar isso e jogar no chão e dizer que isso é ocupação e que não. A gente vai usar esse material, ele dá capacidade para ela fazer o que ela fez agora. A queda está com tecnologia no corpo dela, faz com que ela possa fazer o que ela fez. E ela faz esse não controle com precisão. Talvez se ela não tivesse passado por aquela experiência, isso não se consolidaria da mesma forma. Eu queria fazer uma pergunta que é... Bom, eu vejo que a gente acaba condicionando, né? A gente fez um trabalho aqui também sobre queda, e a gente acaba criando certas ações. A gente até brincou de dizer que não é cair, é um jeito que o corpo dá, na verdade, né? Que essas ações, a gente acaba, acho que toda queda, quando você vai cair, você acaba, sei lá, se reorganizando para poder chegar nesse chão bem. E minha pergunta é como
como seria essas ações se ela não estivesse esperando a queda, se ela não estivesse preparando esse corpo para cair. E se fosse proposta por uma outra pessoa esse desequilíbrio, como seria? Ou como essas ações reagem, se já foi testado isso com vocês? Isso acontece numa das cenas do Pequenas, a gente tem um pouco essa ideia, mas... bom, isso acontece se você é atropelado, tipo, assim, verdadeiramente, né? Tipo, isso acontece na categoria acidental. Ou se você... Porque mesmo que a gente proponha uma cena que a pessoa sabe que possa ser derrubada, ela sabe que pode ser derrubada. Ela tem alguns argumentos no corpo que vão tornar um pouco mais possível que ela não se machuque, mas a possibilidade de acontecer um imprevisto é sempre maior. Tipo, eu não vou partir do pressuposto que porque ela cai assim, se ela tropeçar na rua, ela provavelmente vai ter alguns mecanismos de defesa melhores do que de outras pessoas em função de cair, mas ao mesmo tempo a rua é um outro lugar. Ao mesmo tempo, quando o corpo não está atento àquilo, não está preparado para aquilo, ele pode até trazer a atenção de forma súbita, mas eu não sei o quanto isso nos interessa nesse sentido. Talvez por isso que a gente não tenha ainda trabalhado nesse lugar. Porque quando isso acontece, existe, eu acho, uma possibilidade muito grande de ou isso vira uma briga, ou isso vira um ato de violentação, porque de uma forma ou outra, aquele que não está esperando, quando tu não está esperando alguma coisa e alguém te força que essa coisa aconteça, isso é um ato, é violência. Né? É uma violentação. Eu acho difícil a gente sair desse lugar. Todas as ações que a gente tem em função da queda é o reconhecimento do outro pelo comportamento que eu identifico que o outro tem. Então, eu não vou chegar aqui e vou fazer isso com ele. Eu não sei o que o corpo dele pode fazer, a não ser que eu violente o corpo dele e faça ele ir para o chão. Então, talvez por essa ideia que a gente começou a trabalhar no violência, que é sempre sobre outra coisa e não sobre violentar o corpo do outro, e sim violentação da percepção do espectador através do reconhecimento do que eu posso fazer com o meu corpo, a gente não tem usado dessa maneira. E todas as vezes que isso surgiu, a gente sempre cortou, porque o aspecto de briga entre aquilo, ou o aspecto de submissão ou opressão, é mais forte que o design que nos interessa. Eu não sei mais se tem alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é uma curiosidade também, tipo, sei lá, é que nem como tinha aqueles tipos, passa a pessoa fazendo balé e de repente ela tem que pular de um prédio para o outro e ela faz um Grand GT no meio, acontece um Grand GT. Tipo... Eu até falei assim pela questão que ela chegou numa questão que eu queria, por exemplo, se ela ficasse horas, ela não iria saber quando que ela iria cansar. Assim, o corpo dela chegaria àquela exaustão e chegaria a tremer. Assim. Eu falei mais por esse motivo, não pela questão de rua, essa questão, mas falei mais pela essa abordagem do corpo mesmo, assim, de eu não estar preparando ele para aquele momento, mas como que, sei lá, como é que reage, como que eu posso aproveitar. Aí acho que a gente teria que cada hora fazer uma coisa completamente nova. Que quando é um solo, ele está fixado, ela tem que ter condições técnicas de se habilitar a fazer aquilo ali de novo. E trazer isso de novo. E o cansaço também é real, mas ela tem que trazer coisas no corpo dela para fazer isso. Aí tem a ver com o treinamento. Para você não permitir o treinamento, você tem que não treinar. Para você não treinar, você vai ter que fazer essa ação poucas vezes. Você vai dançar 2 vezes ou uma, e vai ser isso, porque senão você já está treinando. Então é uma pergunta importante sobre treinamento. E o não treinamento é um treino. Tipo, se eu quero dançar de um jeito que eu não dou conta, eu preciso realmente não dar conta, encontrar uma tecnologia do não dar conta, e essa tecnologia pode ser eu não treinar, não fazer nada. E aí chegar e dançar e me propor a fazer alguma coisa, não sei. Mas em relação ao cansaço, ela tem a dinâmica desse cansaço ali medida, ela faz ele acontecer e continua sendo um cansaço cênico, que é diferente do cansaço de eu subir uma ladeira e chegar lá cansado. Aí, realmente fiquei cansado.
sei se... Eu estou querendo falar um pouco sobre essa ideia de ficção e realidade. O que a gente faz aqui é construído com determinados fins. Ficar cansado fora daqui, o jogador cansado e eu olhar e dizer que bonito isso, é bonito para mim, porque eu estou projetando um quadro ali, mas aquilo não está propondo isso. Eu estou propondo isso através daquilo. Estou propondo que esse quadro é bonito dele cansado ali, através da minha composição, em função dele, está na minha imaginação, não está nele. Nele está só cansaço porque correu, chutou bola. Então, assim, esse espaço aqui é o espaço disso. É o espaço de investigação em função disso. Não sei se eu estou sendo claro nesse sentido mesmo. Porque essa ideia do fazer, de que ele aconteça da forma mais honesta, aí a gente vai perguntar a honestidade em que sentido, né? Tipo, a forma mais honesta é a forma acidental, então ela não é do palco, ela é de outro lugar. Ela é do documentário, e ao mesmo tempo, quando se faz o documentário, a gente tem aquela discussão. É ficção também, a partir do momento que eu documento aquilo não é mais aquilo, e aí a gente vai entrar numa discussão que vai lá para não sei onde. Mas eu acho que é importante a gente perguntar sobre treinamento mesmo. Que treinamento que eu preciso para não saber nada? A gente sempre está procurando isso. Eu acho que é melhor encerrar. Daqui a pouco vai ficar a gente só aqui nos dois. Só para dizer algo. E ela é tudo bebendo cerveja, feliz na rua, e a gente aqui enchendo o saco. Não, só para contextualizar um ponto que eu acho interessante. Steve Paxton fala a mesma coisa. Que é uma questão que vem do oriental, o Tai Chi, aquele símbolo. E está considerado uma das símbolos da civilização. E no trabalho dele, a gente encontra uma oportunidade de encontrar opostos. O corpo não preparado para aquele lugar onde você está mandando ele ir. É uma prática que os budistas também têm, uma prática corporal, tanto quanto intelectual. Uma tradição, podemos dar escala à questão. Então, quando você pergunta no final, qual é a prática para não saber nada? Meu homem, essa é a pergunta. E eles tinham, é uma civilização milenar que produziu budismo, que praticou isso como alvo de questão. Então eu sou professor, então tem que ter essa dimensão também, sabe, colocado e representado. Então eu digo parabéns quando você quer trabalhar aqui com o nosso teatro é todo seu, convidamos para conversar. Mais uma pergunta séria, assim, você vai participar no dia seguinte aqui? Você vem amanhã? Vou participar amanhã. Podemos ter um momento, 45 minutos, 20 minutos? Amanhã eu ainda preciso organizar com a Fabiana, porque a gente está com uns probleminhas sobre a apresentação de sexta, então eu vou ter que ver realmente os meus horários amanhã, como é que eu vou poder fazer tudo. Mas, em qualquer momento, eu estou à disposição aí para a gente conversar. Eu acho que dá para... Não, amanhã o que tem, David, é a programação que já está programada. Que tem 12 trabalhos a serem apresentados, como todos os dias tem, que são as pessoas apresentando, e o papel do Alejandro, meu e da Paola vai ficar aqui para coordenar as discussões sobre esses trabalhos. Não é para fazer um workshop, não é uma oficina, não tem esse... Final, porque o teatro está aberto entre... mas ele tem ensaio, porque ele dança na sexta-feira, então é capaz que ele nem consiga passar o dia todo com a gente amanhã. Entendeu? Porque ele está com a companhia mas toda ensaiando. Eu pretendo voltar para cá. A primeira vez que ele está vindo para Salvador, que eu queria estar com a Fabiana há várias vezes, e a gente está conseguindo agora vir e tal. Eu quero voltar para cá, a gente poder trabalhar com mais tempo, em função de algo que a gente possa fazer uma parceria um pouquinho de mais continuidade para algumas coisas. Mas eu quero agradecer a todos que ficaram até então. Só dizer que eu estou extremamente cansada, mas extremamente feliz. Eu acho que
as coisas estão acontecendo. Acho que Fabiana é a mesma coisa. É um pouco como quando a gente organiza festa em casa, que a gente fica na cozinha, os convidados se divertindo, a gente não consegue chegar e participar. Isso eu queria pedir desculpas. Várias pessoas que me conhecem estão perguntando por que eu estou tão quieta, por que eu estou tão calada, por que eu não estou participando. É simplesmente que eu estou exausta. Então, me desculpem, a gente vai tentar aqui fazer o que pode, porque hoje essa sessão temática que a gente preparou com tanto carinho, mas realmente a gente está muito cansado. Então, eu passo direto a palavra para Bianca, que vai apresentar Dancing City Effect. Bom dia. Eu só queria fazer um comentário que esse texto no CD está em inglês e eu fiz originalmente ele foi escrito em inglês e eu fiz uma versão bem reduzida do ensaio em português para apresentar. Então, vou procurar esclarecer algumas dúvidas que talvez surjam de conceitos que eu aplico aqui. Senão eu também posso enviar a versão em português para quem quiser por e-mail, é só me contatar. Curiosamente, ao iniciar a versão em português desse artigo, eu me deparei com impossibilidades como a tradução de Dancing City Affects, que é o subtítulo da versão em inglês desse texto. Eu fiquei algum tempo pensando sobre a significação que esse título conferiria ao trabalho. Porque dançando ou dançar afetos da cidade estabelece uma contradição no meu argumento. Então eu optei por dançar afetos com a cidade, que implica num pas de deux, um movimento conjunto de dois corpos que se encontram e alteram simultaneamente suas espacialidades e temporalidades. Mais do que isso, dançar com implica no estabelecimento de sentidos que apenas existem no momento desse encontro. Para compreender a maneira pela qual o método coreográfico de Pina Bausch contribui no processo de desterritorialização da cidade, é necessário inicialmente perguntar, afinal, o que é a cidade? Ora, a tendência em responder a essa questão, que tradicionalmente apontava para um entendimento da cidade como espaço ocupado, geográfica e arquiteturalmente, gradualmente desfez-se ao longo do século XX. Em seu lugar entraram em cena as teorias que enfatizam a noção de corpos em movimento como uma importante camada da malha urbana, como nos escritos de Lewis Mumford, Michel de Certeau, Richard Sennett e Henri Lefebvre. Lefebvre, por exemplo, argumenta que o espaço não é uma limitação física, mas sim algo produzido historicamente a partir de como as pessoas agregam significação através de suas atividades cotidianas. Para ele é um espaço que pré-existe o fenômeno natural, também um espaço absoluto, o espaço abstrato e o espaço ainda por vir, todos interconectados e sobrepostos. Com a sedimentação da noção de que as cidades são mais do que seu conjunto arquitetônico, são espaços praticados, o projeto da cidade, que se define pelo movimento de seus habitantes, vem sendo explorado em pesquisas sobre o cotidiano em diversas áreas, da arquitetura, geografia, ciências políticas, e encontra desdobramentos em todas as linguagens artísticas. Desde o modernismo, com situacionistas internacionais, os futuristas, o Fluxus, dentre outros artistas, alguns já citados aqui no Corpo Cidade, como Flávio de Carvalho, em suas caminhadas desbravadoras das posturas moralmente aceitas pela sociedade paulistana nos anos 30, o Arthur Barrio, na sua versão da Derive, exploram a cidade como seu material principal de trabalho. Nessas obras, o encontro modelado pelo artista com o espaço público e, por consequência, com o outro, reivindicava a dimensão política das relações entre todo e qualquer indivíduo com o espaço da cidade, que seria um local de contaminação comportamental e, portanto, onde os âmbitos político, ético e estético se encontram. Pina Bausch, coreógrafa alemã que se distingue pela fundação da vertente da dança contemporânea conhecida como dança-teatro, vem explorando afetos entre o corpo e a cidade e uma série de trabalhos criada em diversos continentes do mundo.
depois de Nuadu, que foi a primeira das obras dessa série, inspirada em suas visitas ao oeste norte-americano, e através de parcerias com instituições culturais locais, o Tanztheater Wuppertal estabeleceu residências em Hong Kong, onde criaram o Der Fensterputzer, no Brasil com Água, Lisboa, Mazuca Fogo, Roma, Palermo, Budapeste e outras cidades mais recentes. Nefis, a peça dedicada a Istambul, estreou em 2003, coproduzida pelo Festival Internacional de Teatro de Istambul e a Fundação de Cultura e Artes Local. Esse texto não pretende ser uma crítica ao trabalho de Pina Bausch tradicional, né? Mas sim empresta as práticas dessa artista e, através de Nefis, elabora algumas ponderações sobre a intersecção entre a cidade e a dança e as potencialidades discursivas contidas nesse encontro. As composições de Bausch extrapolam a representação de cidades visitadas e defendem a ideia de que o corpo é, simultaneamente, várias cidades. O corpo cênico promove a desterritorialização do espaço urbano contemporâneo. Quando se pensa sobre dança e a cidade, eu vejo duas tendências principais hoje. Uma que trata da dança na cidade, ou seja, o espaço urbano como extensão do palco, que eu chamo de falso site específico, a gente já conversou um pouco sobre isso ontem. Nesse caso, o que é modificado através da ação do bailarino é a forma de habitar um dado espaço durante a duração do espetáculo. O lugar é suporte ou cenário da ação. O que a performance move é um padrão de movimentos corporais. O corpo move o espaço. A outra vertente seria a tendência que eu chamo de coletora. Ela cataloga. Nessas obras, o criador se inspira e recolhe elementos da cidade, movimentos habituais, para a criação de combinações coreográficas destinadas ao palco, transportando os movimentos que ocorrem no caos e cotidiano urbano para dentro do cubo branco ou teatro. Nesse caso, o que se move é o espaço, transportado em práticas espaciais através do corpo do bailarino para um outro limite físico. O espaço é movido no corpo. As séries das cidades de Pina Bausch poderia facilmente ser enquadrada dentro dessa última categoria, exceto por uma particularidade que chamou minha atenção enquanto espectadora. Pina não move padrões recolhidos para o palco apenas. Mais do que representar alegorias de uma cidade que visitou, ela elabora uma coleção de impressões que por si inventam um lugar que só existe através do corpo do performer. Em Nefis, Bausch ordena uma alternativa para a solidificação de uma cidade a partir de afetos e coleciona movimentos que nem sempre ocorreram ou referem-se diretamente àquela cidade. A coreógrafa declara que essa série vem do seu desejo de descobrir a essência dos lugares. Em decorrência disso, o público percebe ao longo do espetáculo que a essência não está nos lugares, mas nos visitantes e na forma como estes aterrissam os espaços em seus corpos. Mas o que significa, afinal, considerar uma cidade a partir de afetos? Elizabeth Gross define afetos como não resultando da consciência, mas sim como sendo torções do próprio corpo. A identidade da cidade é dobrada em corpo e percepção espacial dobrada em afeto. Em Nefis, vemos a ideia de que afetos criam-se a partir do movimento e das trocas ad infinito com o espaço de passagem. Alfred North Whitehead e seu conceito de preensões negativas nos auxilia a compreender como o espaço se compõe no corpo através de uma colagem de lugares que estão para além do que o corpo percebe sensorialmente do lugar onde se encontra. Preensões negativas, segundo Whitehead, são aquilo o que apreendemos do mundo, mas que dirige nossa atenção a outra coisa. O que se percebe, mas se exclui da constituição espaço-temporal momentânea. Para ele, o encontro com o objeto aqui podendo significar o outro, a cidade, ou qualquer entidade que informe perceptualmente o corpo no espaço, pode se tornar um evento. Um movimento de transformação é sempre um evento.
No pensamento de Whitehead, abre aspas, há a negação de uma diferença ontológica entre o que chamamos de objetos mentais e atos subjetivos. Fecha aspas. Quando ele concorda com William James na rejeição de uma dualidade entre pensamento e coisas, nos permite compreender a cidade como algo que extrapola os parâmetros da fisicalidade para ser aquilo o que é sentido, significado, espacialmente. O sentido, ou o que Whitehead chama de nexo, é um estar junto momentâneo que se dissolve na fração seguinte a que se atualiza. Atualiza que se realiza. Né? A cidade só ganha nexo quando é significada no corpo e vice-versa. Essa a Istambul de Pina Bausch, aquela do encontro volátil entre os bailarinos coletores e a superfície arquitetônica, entre os gestos capturados nos espaços coletivos e aqueles das memórias individuais. A relação com a cidade não é primordialmente perceptual, ela é inventada nesse contínuo de encontros e potencialmente torna-se eventos, ou seja, processo transformativo. Ambiente e corpo, como duas entidades inseparáveis, é também um dos principais elementos na teoria da dupla de arquitetos e filósofos Arakawa e Madeleine Gins. Segundo eles, a cidade não hospeda o corpo. Radicalmente, segundo sua teoria, a cidade não existe. Na verdade, ela existe apenas no que eles chamam de momentos de aterrissagem. Retomando nossa pergunta inicial, o que é a cidade? Para eles, a cidade não é. Ela se realiza e adquire nexo no estar no outro, no togetherness de Whitehead. Interessantemente, muito alinhado ao processo compositivo de Bausch, para Madeleine Gins e Arakawa, não há nenhuma hierarquia entre os espaços de aterrissagem perceptuais e aqueles imaginários. Eles explicam, abre aspas, o mundo exterior está sempre ali para provir aquilo o que possamos nos sentir obrigados a lembrar, para nos situarmos, né? E assim liberta a memória de acompanhar o espaço imediato que nos rodeia. A memória se qualifica a expandir-se, pois não necessita lembrar do que está logo ali, podendo a qualquer instante revisitar o presente. Assim, o corpo pode aterrissar em outros espaços, lugares que são recolecionados e evocados a partir de um dado encontro físico, mas que são igualmente determinantes na configuração espacial. Quando descrevo que as cidades de Pina Bausch são cidades elaboradas primordialmente a partir de afetos, não me refiro ao afeto emocional, mas ao que Deleuze descreve como pré-perceptivo. Afetos são essas sinestesias virtuais, ancoradas e funcionalmente limitadas pelo que está atualizado, mas que extrapolam aquele que as incorpora. Nefes é um exemplo de como o corpo inventa a cidade através de uma sucessão de espaços de aterrissagem e de como afetos desencadeiam a percepção espacial e não o contrário. No palco, vê-se eventos onde o corpo do bailarino sobrepõe espaços de aterrissagem e desterritorializa a presença. Um corpo que se atualiza em Istambul transforma-se em Istambul, mesmo que no teatro. O ser-corpo, este organismo que se personifica, esse termo é da Arakawa e Gins também, atribui à cidade uma característica peculiar. Percebe, experiencia, apropria-se do espaço, apreende, seleciona e atentivamente desenha sobre a superfície da cidade uma outra camada espaço-temporal, de velocidades, rotas, percursos, ocupações. São dois os corpos em movimento, um mais volátil que o outro. Conforme descrito por Dissertot, a cidade se cria a partir do encontro, a partir da invenção de um único e efêmero ponto de vista que a transforma espacialmente. Bausch declara não estar interessada em como as pessoas se movimentam, mas no que as move. Ela investiga o que move um corpo e como um corpo pode mover conceitualmente o que a plateia carrega como preconceito sobre aquela cidade. Para aqueles que estão inquietos, eu devo dizer que eu evito a descrição de cenas no texto, mesmo na versão original. Eu evito buscar a significação ou ainda tratar Nefes como metáforas espaciais.
Essa obra é, a meu ver, uma coleção de presenças, seguindo um pouco o que o Gumbrand descreve como efeitos de presenças, cuja significação, se não é indescritível, seria desinteressante. Presença é o que faz com que o espaço torne-se elástico e transcenda seus limites materiais de acordo com as tendências e vetores de intencionalidades. Bausch demole a noção de que a cidade e o corpo humano configuram duas arquiteturas autônomas e que se relacionam, que fazem apenas fronteira, mas que não se sobrepõem. Ela entrega o conceito da cidade ao movimento do corpo. Nefs não é site específico, pois apesar de referenciar um determinado lugar, a partir do momento em que em jogo estão afetos dos bailarinos e o recolecionamento de imagens que surgem a partir dessas visitas às cidades, portanto a presença, ela desmantela a própria noção de site. O site passa a ser um corpo elástico, então ele não tem especificidade nenhuma. É fixa, né, rígida. Não há nada específico em um lugar que pré-exista ao movimento do corpo. A cidade se transforma conforme aterriza em cada corpo. Nefs é uma cidade em si. Na referência direta... Acho que agora dá pra... até me esqueci. Tem algumas imagens, eu tinha que capturar na internet, eu tenho os créditos. Pode passar na próxima. Na referência direta ao Hammam, o banho turco, por exemplo, o foco está em um aspecto peculiar, o corpo como centro da vida social e não da vida privada. É muito interessante essa inversão. O espaço compartilhado é onde se experimentam as diferenças a partir dos padrões comportamentais pré-determinados. Um dos dançarinos apresenta-se dizendo: "Este sou eu no Hammam", no banho coletivo, né? O público confronta-se com um corpo que reproduz uma postura assumida em um outro lugar. Ele aponta para si e diz: "Este sou eu no Hammam. Este sou eu lá, e não aqui." Logo, os outros dançarinos entram no palco e ele segue apontando agora aos outros dançarinos: "Este sou eu no Hammam, este sou eu no Hammam." Os corpos que compartilham o mesmo local tornam-se confundíveis, o eu e o outro intercambiáveis, o outro uma reflexão de si. Qualquer corpo poderia ser este corpo, quando se compartilha um espaço de intimidade coletiva. Num mesmo espaço, no mesmo corpo. Em seguida, a metade dos dançarinos deita-se no solo, acho que é essa a imagem que eu consegui, enquanto os outros postam-se em pé, cada qual com seu par, utilizando esse tecido tradicional do Hammam, úmido com sabão. Então, eles sopram esse... É tipo uma fralda, uma fraldinha bem fina, e fazem uma grande bolha de sabão. Depois, com as mãos, ela escorre o sabão sobre o corpo, e o corpo que está no chão vai desaparecendo, sob aquele sabão produzido a partir da respiração. O que um exala esconde a face do outro. Vocês podem imaginar que, baseando-se tanto em associações dos dançarinos a partir das coletas no espaço urbano, uma das críticas mais comuns a essa série de Bausch é a ausência de comprometimento com as cidades onde eles trabalham. Como numa das críticas que foi publicada na New Yorker Magazine por Joanna Cocella, onde ele critica, né? Na realidade, ela, Bausch, raramente tem a cidade como alvo com seriedade. Você jamais saberia que Palermo é sobre Palermo, ou que outras composições são sobre outros lugares, caso o título ou a escolha da trilha sonora, ou até mesmo a promoção, não dessem a dica. Essa crítica denota como ainda espera-se que o outro informa o que é uma cidade. Antes da visita, antes da presença, queremos o previsível, o conforto de reconhecer e não o desconforto de recolecionar, que implica em uma desestabilização ou desterritorialização do que nós mesmos construímos como o nosso corpo. Bausch segue mais de 2 horas de coreografia, interconectando, como sempre, mais de 2 horas de coreografia, por sinal,
interconectando interior e exterior, experiências individuais e coletivas, lugares passados e presentes, encontros virtuais e atuais. O sujeito e a cidade tornam-se entidades nômades. Ao compilar em suas coreografias uma coleção de estados físicos, os dançarinos passam a ser mais do que testemunhas de uma cidade e tornam-se o próprio corpo da cidade. As diversas sequências curtas que compõem a coreografia são jogos relacionais, como um beijo roubado, um parceiro que segura travesseiros e retrata a suspensão provocada pela generosidade de dar-se ao outro, quando uma mãe constantemente está presente entre um casal de amantes, quando um homem suspende uma pequena garota o mais alto que pode para que ela possa alcançar uma caixa de bombons escondida no limite entre o palco e a plateia, quando um bailarino tenta em vão proteger uma mulher da exposição pública, ainda que essa esteja indiferente à exposição de seu corpo pelo vestido rasgado, e mesmo quando 8 mulheres flertam como um homem que passa, há um prazer sensual no estar junto, no togetherness de Whitehead, novamente, que dá nexo ao espaço compartilhado. A cidade é a possibilidade do encontro. Bausch trabalha na linha tênue entre cômico e violento e que muitas vezes causa desconforto. Exatamente por tratar de questões éticas e morais nesse limite, é que ela consegue atingir a audiência a partir de afetos e transformar a experiência de Nefes em uma tonalidade experiencial da cidade. Isso só se torna possível, pois o que se dança é o que não pode ser dito. É a intensidade do evento, o movimento do que não se pode representar, o conteúdo de uma cidade que é experiência corporal. A abundância dos gestos de Bharatanatyam, a ênfase dada às mãos, ao mesmo tempo que não vemos jamais as pernas femininas, certo? Quando elas suspendem, mas em geral não se vê a parte inferior do corpo. A repetição, a permanência, a suspensão, transferência de sequências dançadas por um duo, que contaminam mais tarde o gestual de toda a companhia. Em Nefes, Bausch consegue interromper a memória e solicitar que o público recolha familiaridades com uma cidade que só existe no período da performance. Eu estou tentando cortar uns pedaços para chegar ao fim. Conforme o espetáculo se aproxima do fim, a plateia pode até sentir um pouco mais íntima de Istambul, mas a maior realização de Bausch é ter conseguido guiar-nos por espaços que não são mapeáveis, que não são tombáveis e que são inexistentes geograficamente. Por fim, o que recolecionamos após assistir a Nefes são afetos, aquilo que permite estar aqui e ali simultaneamente. Conhecer uma cidade baseia-se em sinestesias, depende de deslizes, caminhadas, corridas e o toque. Tudo isso acontece no espaço do teatro, e quando o espetáculo se encerra, cada um de nós torna-se um suspiro de Istambul. Abre o debate, pedir para a Sibeli apresentar e depois a gente abre o debate os três juntos, tá? Que vai apresentar as cênicas de arquitetura, lembrando que o Carlos é um dos organizadores do livro que foi lançado, Espaços Colaterais. Ele vai estar apresentando, eu acho, um pouco desse trabalho que está no livro.
sou arquiteto, trabalho tenho um escritório de arquitetura, de certa maneira, um pouco convencional, mas que tenta misturar prática de arquitetura um pouco mais investigativa, mais de pesquisa, e um escritório de arquitetura que presta serviço a partir de provocações, de demandas de cliente, como qualquer tipo de escritório de arquitetura. Bom, com relação a projetos de lá que tem um pouco a ver com o tema aqui do seminário, foi uma pesquisa que começou em 2001. Vou mostrar aqui então 2 projetos que têm a ver com essa colaboração do meu escritório com esse grupo de teatro de Belo Horizonte, que se chama Amatrux. E, bom, é até um dos projetos, como a Paula disse, que apareceu nesse vídeo que foi lançado aqui antes de ontem, Espaços Colaterais. Mas, bom, esse é um projeto que nasceu de uma intenção desse grupo de teatro Amatrux de tentar questionar, através de uma pesquisa com arquitetura, com arquitetos, outros espaços possíveis para a performance do teatro, desse grupo de teatro de rua, Amatrux, na cidade. Então, a ideia começou quando o grupo estava começando a fazer o seu próximo espetáculo. Na época, quem estava na direção desse grupo era uma das atrizes, Andréa Caruso, e uma coreógrafa, Adriana Banana. Essas duas queriam, então, explorar o espaço urbano com essa colaboração, na época, entre um outro arquiteto que trabalhava comigo, Luiz Gans, e eu. Bom, isso aqui é uma planta da cidade. Queria passar sobre esse assunto aqui mais rápido, já que talvez esse assunto seja um pouco árido assim, para quem não conhece a cidade, mas enfim. Aqui Belo Horizonte foi uma cidade planejada, a primeira cidade planejada do Brasil, e tem uma avenida que determina qual que é a parte planejada, que é essa que encerra lá aquela malha quadriculada com os quadrados amarelos. Bom, fora dela, a cidade, a princípio, não existiria, porque a cidade foi planejada há 110 anos, mais ou menos. Então, a gente vê que fora do anel da avenida onde termina a cidade, ela é mais orgânico o traçado, porque fora do anel a topografia já é muito acidentada. Claro que hoje, bom, aqui nessa foto a gente dá para ver como que é a situação da cidade hoje, e o que está fora do anel meio que confirma essa desordem da cidade fora da área planejada. E hoje aqui dentro do anel amarelo, desse anel branco, tem o que era a cidade planejada e o resto da cidade. A mancha roxa em foto de satélite a mancha urbana, né? Então, bom, a cidade foi crescendo para a área de topografia muito acentuada. A própria foto de satélite mostra como é que foi o relevo então da cidade. Ele é meio proibitivo para a ocupação urbana. Bom, essa é uma foto dessa parte central. E como a topografia ela é meio proibitiva, alguns bairros foram aqui invadindo umas áreas de topografia nada propícia para ocupação. Então, prédios feitos esses e em bairros mais para o sul da cidade acontecem. Então, nessas conversas lá com esse grupo, o que ocorreu foi tentar usar esses espaços talvez meio despercebidos, escondidos e que não têm função aparente para a cidade, como o desses desastres arquitetônicos. Esses prédios podem parecer que estão em obras, mas não, estão prontos, estão habitados e fazem parte de paisagem, bom, de prédios assim pela cidade inteira, mas mais especificamente no que explodiu de uns 15 anos para cá. Bom, então esse aqui foi o início da pesquisa, junto com o pessoal do grupo Amatrux. A gente primeiro mapeou todos os prédios em um bairro da cidade. A gente fez uma classificação pelo número de pavimentos, não do prédio, mas das palafitas, que são aqueles pilotis de baixo, para saber qual que seriam os prédios com mais, entre aspas, riqueza espacial para ser explorado por uma ocupação eventual através do espetáculo novo do grupo. Isso aqui é uma outra vista dos prédios, aquela mesma sequência lá. Essa parte embaixo é uma mata que não é sujeita à ocupação por uma questão de impedimento legal. A declividade está acima do que a lei permite. Essas são as fotos do bairro
mostrando essas matas proibidas, assim, onde não se pode lotear, e também ninguém acessa essas matas, as matas nativas, antes do loteamento. Sendo que, a gente vê pela foto, não existe muita conexão entre os espaços residuais e a cidade, muito menos entre essa área verde, que não é um parque, mas só também uma espécie de vegetação residual, assim como o espaço debaixo dos prédios também é um espaço residual. Pela lei, não é possível ocupar esses espaços. Assim, falando em termos técnicos, o coeficiente de aproveitamento proíbe aumentar a área construída para baixo. Então, a situação lá é desses contrastes meio absurdos. Assim, isso é uma foto mais recente, à base de um prédio sendo construído. Isso é muito recente. O projeto começou há uns 6 anos, e mesmo assim a prefeitura ainda não mudou a lei de desocupação do solo. Então, esses monstros estão lá, sendo construídos ainda. Isso dá pra gente ver que o monstro, geralmente, ele destrói a vida, o prédio de baixo. Quem mora mesmo na palafita não tem pouco contato, ou nenhum contato com esses espaços. Bom, são umas fotos lá desse bairro. Geralmente aquela base lá era a garagem, e depois tem as palafitas e tal. Tem também umas piadas assim na cidade, essas construções prefabricadas sobre palafitas, isso parece montagem, mas não é. Aqui são as fotos dos predinhos, até que não são exatamente esses os palafitados, não, mas esses poderiam ser, só para mostrar nenhuma relação entre as fachadinhas, os predinhos e tal, e o que está debaixo deles. Não existe, claro, né? A relação entre os dois. Aqui é o que acontece debaixo daqueles predinhos. É um lixo, até que essa foto aqui no lixo está mais brando assim, mas isso é o que acontece debaixo dos prédios. É uma espécie de depósito de lixo de construção civil e tal. E aqui está uma espécie de paisagismo espontâneo assim, que já estava lá e que a gente depois incorporou também na cenografia, no projeto de ocupação do Amatrux. Bom, então isso que eu estou falando aqui foi um estudo assim, para a gente chegar na primeira intervenção, que foi com o Amatrux em 2001. Isso é uma maquete, que dá uma planta assim, que seria a ocupação do espaço, a bancada ficaria atrás e na frente. A princípio o espetáculo teria 2 atos. A plateia ela sairia do que está aqui à esquerda, que é uma arquibancada, e entraria para dentro das palafitas. Numa arquibancada construída sobre a encosta, ele passaria pelo palco e tal. O Matrix, no meio da montagem, resolveu mudar a diferença principal entre esse espetáculo que eu vou mostrar daqui a pouco aqui. O público ficou muito restrito à parte externa do palco, quer dizer, havia uma separação muito clara, quase como um teatro italiano, entre palco e plateia, já que o público ficou totalmente fora e, enfim, não pôde experimentar essa riqueza espacial que é essas palafitas. Isso aí foram só umas primeiras estudos lá para o palco e tal, ali está a arquibancada direita. E foi isso aí que foi o projeto. Depois, por uma questão de orçamento, nem todo ele foi construído. Isso são umas cenas do espetáculo. O nome dele é Invento para Leonardo. E, como eu disse antes, todo ele foi pensado a partir do momento em que a gente escolheu o espaço. E, bom, o grupo de teatro Amatrux, como o título indica, é um grupo de teatro, mas dessa vez, por causa da presença de uma coreógrafa lá na direção, a Adriana Banana, eles fizeram um espetáculo sem texto. Era muito mais... Esse foi o espetáculo mais dança deles, e talvez por isso a gente quis fragmentar mais o espaço, para que inicialmente todo mundo participasse dessa complexidade, pudesse experimentar a complexidade espacial dessas palafitas. Mas, como eu disse, nesse primeiro espetáculo a plateia ficou restrita à arquibancada mesmo. Essas são umas fotos do primeiro.
Tem um vídeo aqui, mas no meu computador ele costuma funcionar. Eu passei por um pendrive aqui. Sempre dá problema esse vídeo. Bom, isso aqui pode demorar muito tempo. É um negócio até importante esse vídeo aqui, para vocês entenderem como é que foi o desempenho lá dos bailarinos no espaço. Bom, esse troço pode demorar muito tempo. Acho que na hora a gente... Não, isso não é trilha sonora. Vou ver se ela... Sim. Pode demorar, mas a gente pode voltar aqui depois, com mais calma. Eu acho que dá para tentar fazer isso. Que Deus, como é que eu abro tudo? Então, como eu disse, depois você recupera isso, mas aqui é uma... Isso foi a segunda versão, então. Aquele espetáculo foi em 2001 e depois, até com uma outra... Então, com esse grupo, com outro diretor, com uma formação bastante diferente, uns anos depois, isso foi em 2004, 2005, eles... na verdade, eu insisti para que a gente explorasse de novo aquele espaço junto com eles, porque, primeiro que foi num prédio só, aquele primeiro espetáculo, eu achei que, bom, a gente conversando, a gente viu que seria realmente interessante tentar... Está piorando aqui, né? Tentar realmente misturar público e plateia dentro desse espaço, porque depois de perambular por outros prédios vazios, assim, a gente viu que tinha outros com uma complexidade assim, bem mais rica do que aquele onde aconteceu primeiro. Bom, então com outro diretor, isso na verdade foi parte de um festival do Grupo Galpão em Belo Horizonte, chama 3x4. Esse espetáculo integrou esse festival 3x4 do Galpão, onde era convidado um dramaturgo, que, assim, dramaturgo início de carreira como dramaturgo. Então, nesse caso, foi um ator de um grupo de teatro, que até se apresentou aqui outro dia, o Espanca, é o Paulo. Paulo do Espanca foi convidado, então, pela Matrux para ser
o dramaturgo escreveu o texto a partir também desse espaço. Então, mais uma vez, foi uma pesquisa junto com o dramaturgo. Paulo escreveu o texto e uma outra pessoa também convidada especialmente para esse lugar foi a diretora Cristiana Brandão. Então, aqui a gente inicialmente fez uns estudos do que poderia ser esse... A gente agora estava querendo ocupar 4 espaços. Foi um negócio muito fácil, porque foi um pouco difícil de convencer as pessoas que moram nos prédios. Os prédios são todos ocupados, tudo. E foi um pouco esse convencimento das pessoas, dos condôminos, disso que seria uma coisa boa para eles, não foi muito fácil. Depois a gente conseguiu convencer quase todo mundo, mostrando para eles que a gente transformaria aquele entulho de construção civil em uma paisagem, vocês vão ver aqui mais para frente, recuperada do ponto de vista ambiental. Na verdade, o projeto, também a parte do projeto, uma intervenção paisagística. Aqui está essa maquete. No início, ele era um percurso linear, com um palco no final. A Matrix ainda queria, na verdade, uma disposição onde no final houvesse uma relação, um palco-plateia mais definida, que seria isso aí. A gente está aqui no 4º prédio, depois de ter entrado pelo primeiro, e entrando por uns recônditos assim, mais obscuros, isso aí já bem atrás daquelas matas que a gente viu. Bom, só para mostrar isso é mais uma curiosidade arquitetônica, mostrando uma relação um pouco estranha entre a estrutura de baixo e a planta dos prédios em cima. Um negócio, uma pouca relação, assim, muito estranho. Aqui está o primeiro projeto, linear, assim, com esse 4º prédio aqui à direita. Esse, então, é aquele primeiro projeto. E esse é o segundo. Depois a gente teve um problema com uma das moradoras do 3º prédio. Na verdade, tinha muita gente participando, com exceção de uma pessoa desses 4 prédios todos, que não autorizou. Então a gente teve que ficar restrito ao primeiro e segundo prédio, já que não tinha jeito também de chegar no 4º, sem passar pelo 3º. Aí ficamos restritos a 2. Por isso o projeto teve que mudar bastante. Passou de uma linha para uma espécie de uma espiral. Que é isso aí que a gente está vendo nos 2 prédios. Aí está a tal da espiral, que virou uma maneira de, assim como na primeira versão, de tentar também experimentar vários pontos de vista e chegar nos locais mais inacessíveis dessas palafitas. Bom, então foi uma coisa, pelo projeto aqui a gente vê que foi uma mistura, quer dizer, uma espécie de palco, onde o palco é um corredor, que está aí nessas passarelas, misturado com uma certa flexibilidade assim, dos atores que poderiam estar circulando pelo espaço fora do vermelho, que são as passarelas que foram montadas só para isso, que é o palco, entre aspas. Além disso, tinha uma espécie de pequenas salas de estar, que são esses retângulos quadrados, assim, que são os anexos da circulação, onde seriam desempenhadas umas cenas específicas, de acordo com o texto do Paulo Azevedo. Isso, mais umas imagens, tal. Isso é a entrada do prédio. Na verdade, você pode acessar o prédio pelos fundos. Claro que o prédio onde os proprietários, né, do espaço, eles não têm acesso a isso e é impossível chegar nesses espaços pelo próprio prédio, o proprietário do espaço. Então tinha que chegar pelos fundos. E a situação é essa aqui, quer dizer, além de ser uma palafita, a gente tinha que achar uma palafita que tivesse um lote-vago nos fundos. Caso contrário, não seria possível chegar, ter um acesso até essas palafitas. Tinha um lote-vago na frente. Esse lote-vago ele foi usado, foi tipo que a gente já, enfim, foi capinado esse prédio e depois a gente vai ver mais pra frente. Aqui foi meio que foi feita uma espécie de capim suspenso que compôs o paisagismo
da intervenção. Acho que essa minha apresentação aqui, ela talvez seja bem mais arquitetônica do que da parte do Armatrux. Até chamei o pessoal para estar aqui comigo. Acho que seria interessante, na verdade, a gente estar, tanto a Matrix quanto eu, falando ao mesmo tempo sobre isso, para que as duas coisas ficassem talvez com o mesmo peso aqui na apresentação. Mas aqui está uma daquelas salas que eu falei antes. Aqui estão os caixotes com capins. Depois eu vou mostrar isso com um pouco mais de calma. É como se o capim do lote vago foi capinado, ele tivesse sido plantado e suspendido para compor uma espécie de lote vago suspenso, como cenário da peça. Essas fotos estão mostrando meio que um percurso pela complexidade lá do lugar. Aqui a gente vê, logo em primeiro plano, assim, uma manta de fibra de coco. Isso foi usado para iniciar uma vegetação de gramíneas, onde era a construção civil. E ali está a gente vê ali logo na frente um entulho, uma montanha lá de entulho de construção, que é exatamente o prédio, o terceiro prédio, que a gente não conseguiu ocupar. Então isso aqui são as fotos mais mostrando o percurso em espiral. Isso é aquela manta que é usada para construção de encosta, estrada, tudo. Então aqui a gente vê uma certa mistura de paisagismo espontâneo com paisagismo plantado, que eram os capins. Aqui umas partes mais escuras com aquela manta. Isso aí era o final da peça e também o final do percurso, que era a parte mais alta. Isso mais alto ainda, que a gente vê esse espiral assim, de maneira mais clara. Opa. E aqui está, isso é uma cena do ensaio de um dos personagens da peça. Esse também era uma figura que ficava meio perambulando assim pelos espaços fora da passarela, das intervenções lá. Bom, aqui teria um outro vídeo. Acho que talvez a gente tenta passar depois da apresentação dos dois. E por último, só uma consideração aqui sobre foi o paisagismo do projeto, que foi como se a gente fosse suspender o capim de um lote vago qualquer, que era o lote vago que a gente usou como acesso ao prédio. Bom, esse projeto foi feito em cima da hora, a gente não teve muito tempo para plantar os capins e suspendê-los. Isso aqui são umas fotos, essas fotos são mais uma curiosidade. Tá, só uma coisa, a gente tem 5 minutinhos, tá? Ok. Bom, então, dá uma acelerada aqui. Isso foi uma plantação de capim que depois a gente usou lá para suspender isso. Esses capins foram plantados aí uns 2 meses e tal. Aqui estão as plantas. Essas plantas mostram claro, não, mas onde há uma achura, assim, os pontinhos seria a posição dos capins. Depois, um pouquinho mais para baixo, seria as passarelas. Isso são os vários níveis lá, com tudo. Vocês são mais os capins. Aí são os capins suspensos lá. Bom, isso aqui depois também aconteceu em termos de ligação com os proprietários do prédio. A gente estava querendo, na verdade, tentar usar isso como talvez um estudo para mostrar que era possível mudar aquela paisagem com relativamente pouco dinheiro. É claro que isso dependeria muito, talvez, do incentivo da prefeitura, de uma certa boa vontade de quem mora nos prédios, que seria uma coisa talvez difícil de acontecer assim, de maneira espontânea. Porque isso aqui são os capins. Os capins, a princípio, seriam essa herança arquitetônica assim, do espaço. Quer dizer, em vez de ser aquele lixo, aquele depósito de entulho, a gente poderia entregar o espaço como ele foi construído para que depois servisse para outros eventos.
mas como a gente não conseguiu água para regar os capins, eles secaram, isso em caixa de fruta, negócio muito barato, começou a aparecer, claro que o risco de incêndio, então depois dos capins todos lá, a gente teve que tirar. Esse aqui já é o início do capim crescendo naquela manta, e os capins depois foram removidos. Bom, tem mais uns projetos, mas eu acho que talvez eu demorei demais nesse, e acho que eu vou ficar por aqui, então, só isso mesmo. Obrigada, Carlos. Pedi para você compor o sofá, a gente não tem mesmo aqui um sofá. E aí eu vou chamar a Cibele. Eu acho que a gente já viu um pouco de como a Pina Bausch leva a cidade para o palco, nos corpos, como o Carlos e o Amatrux fizeram essa proposta de ocupar os espaços vazios da cidade para levar o palco. E agora a gente vai ver um pouco como o Ronaldo Fraga leva a cidade na roupa. E aí depois a gente, quando o sofá estiver composto pelos três, a gente abre para os debates. Passo então para Cibele Alves Jardim com sobretextos e subtextos. Bom dia. Eu acho que eu queria começar a falar desse trabalho sobre... primeiro, antes de analisar eu acho que eu queria falar que antes de analisar, de ter um estudo de caso como vestido, eu queria falar do meu corpo como primeiro estudo de caso em relação a tudo isso, porque essa pesquisa, ela foi mesmo uma consequência de uma impressão que eu tive, de uma percepção que eu tive de entender a cidade do Rio de Janeiro como uma cidade de contrastes, onde a leitura da favela como parte da cidade foi algo que me despertou muito a pergunta de por que a favela não é cartão postal da cidade do Rio de Janeiro ainda, assim, porque na verdade não existe para mim mais a ideia de favela como um pouco fora da cidade. Ela é totalmente trama ela é o mesmo tecido, ela faz parte desse mesmo tecido. E o curioso no meu caso é que eu comecei a fazer um curso uma especialização em design de estamparia têxtil ano passado no Senai CETICT no Rio de Janeiro, e paralelo a todas as impressões que eu estava tendo do curso, eu fiquei muito atenta às minhas impressões pela cidade, porque eu sou de São Paulo, e esse olhar para a cidade do Rio de Janeiro realmente fez com que toda a minha orientação dentro daquela especialização fosse mudada. De repente eu me via ali dentro de uma instituição, de uma faculdade de moda, querendo discutir arquitetura.
E eu até posso falar que esse trabalho foi um trabalho muito solitário, porque eu não encontrei pessoas para dialogar aquelas sensações que eu estava tendo diante daquela cidade sobre mim. E então, o que eu queria deixar antes de mais nada é que, pensando um pouco nessa apresentação, eu cheguei à conclusão que seria mais fácil para eu poder falar para vocês uma forma que eu poderia sintetizar o que é esse trabalho, que é a forma de uma espiral, porque ele é um trabalho que tem muitas relações, assim, ele é quase um trabalho que eu não diria que ele se fecha, ele continua, e talvez eu deixe para vocês continuar nesse espiral as relações que eu criei aqui a partir de um vestido feito pelo estilista Ronaldo Fraga, que é para a coleção Nara Leão, aonde ele estampa a imagem da favela aqui, considerada como uma homenagem ao samba, aos parceiros de Nara Leão que vieram do samba. E, diante da minha análise da cidade, daquela relação da cidade, cartão postal, favela, eu comecei a pensar, bom, como esse vestido como inserir esse vestido na espacialidade da cidade, tirando ele da espacialidade simplesmente de um desfile de modas. Aí eu tirei ele do desfile de modas. Eu até pensei, bom, vou vestida dele, né? Mas podia. Bom, até procurei um suporte, eu não consegui encontrar. E... corpo. Pode vestir. Eu queria... Você pode passar agora? Ainda falando da espacialidade do desfile... No primeiro momento, eu queria levar esse vestido mesmo. Eu queria levantar a questão de o que esse vestido causaria na cidade, você andar na cidade, se realmente eu criaria uma relação de espacialidades da favela, da cidade, do corpo. Mas, voltando a falar da questão da orientação, eu entrei em uma série de imposições de que talvez eu me perdesse para tentar entrar numa questão social, política, do que seria essa representação. Então, eu acabei me focando um pouco na ideia desse vestido para discutir a questão do que é o abrigo pela vestimenta, do que é o abrigo pela arquitetura. Então, eu acabei entrando por um viés mais poético, onde eu fui procurar na arquitetura, na vestimenta e na arte uma relação para deixar claro em mim a noção de abrigo e de ser abrigado por uma roupa e de ser abrigado pela arquitetura. Então, antes de ir para a cidade, eu procurei na própria espacialidade do desfile uma outra estampa que, de uma certa forma, dialoga com esse vestido, que é quando ele coloca a obra Lindonéia do Rubens Geshman na estampa desse vestido, na estampa do jornal, que é a Lindonéia, essa obra. E aqui, nesse momento, eu vou entender essa Lindonéia, porque assim, só para falar, o Rubens Geshman, quando ele trabalhou esse projeto, ele pegou uma imagem, que poderia ser uma imagem 3x4, enfim, dessas relações quase anônimas da cidade, de rostos que não têm identidade, que não se identificam, porque são mais um na cidade. E ele coloca uma moldura nisso para, de uma certa forma, a Lindonéia ser a Lindonéia dele, a Lindonéia individualizada, porque, no caso, na versão da música Lindonéia, que inclusive a Nara Leão pediu para o Caetano e para o Gil escreverem e musicar essa obra, ela é muito colocado como, nesse momento, a paisagem não é mais a natureza, a paisagem é o jornal, né? Você vira um ser, você consegue ser individual a partir do momento que você está sendo
estampado nas páginas do jornal, muda o foco, né? Se você puder passar a próxima, tem uma frase que é da Lindonéia: esta não contempla mais na natureza e sim nas primeiras páginas dos jornais. Tudo se passa nas cidades. Em Indonésia seria um pedaço do jornal que seria um pedaço da cidade. E aí quando o Gashman ele coloca essa moldura sobre essa imagem, ele volta a falar: quem é essa menina? Quem é esse universo? Ela tem o pinguim de geladeira na casa dela, ela toma banho com sabonete que tem as estampas Eucalora, começa a fazer toda uma série de referências desse imaginário, desse interior, desse abrigo onde mora a Lindonéia. E aí foi aí que eu pego, para mim, a Lindonéia, e coloco ela na espacialidade também desse abrigo, desse corpo abrigado, que poderia ser favela, que poderia ser qualquer outra situação de abrigo. E aí, nisso, eu faço esse diálogo com o corpo entre o meio interno e o meio externo, porque o que interessa nessa pesquisa é olhar para os avessos da superfície também, assim, para esses interiores, para essa ideia de que o corpo também imprime no interior, ele imprime na roupa, no tecido, marcas da sua memória, marcas dos seus deslocamentos e das suas impressões pela cidade. Aqui tem uma frase que na verdade tem muito a ver com... Porque foi antes, eu queria só comentar que nesse momento em que eu vivia lá no Rio e que eu tinha a estamparia, que eu tinha a cidade, eu encontrei o livro da Paola, A Estética da Ginga, e ele realmente foi o livro que embasou um pouco essa minha pesquisa, esse meu olhar. E aí eu comecei a descobrir uma série de referências, entre outros autores, que também falavam sobre essa questão das diversas peles, dos abrigos, né? Então, eu encontrei essa frase da Luciota, que é uma estilista inglesa, e que trabalha muito essa questão do corpo, da roupa, como meio arquitetura, meio vestimenta. E roupas não são apenas percebidas como mera proteção para o corpo, como uma segunda pele, mas também como uma forma de embalagem. Em outras palavras, um meio termo entre arquitetura e vestuário. Sabemos que há diversas peles, a roupa íntima, a própria roupa, o casaco. Podemos continuar essa sequência de sobreposições, dizendo que a partir do casaco vem a barraca de dormir, e na sequência a tenda e o container. Pode passar. E aí, então, eu dou um pulo, eu dou um salto para discutir a questão do corpo abrigado por essa pele têxtil, que a princípio eu vou colocar aqui esse abrigo têxtil, esse abrigo que é um pouco fruto do gesto do homem, né? Esse abrigo que se molda com o homem, esse corpo abrigado que materializa essa proteção, esse revestimento. E aí tem essa frase que é o não é fácil de medir a origem têxtil da arquitetura. O prédio seria então dentro desse projeto uma vestimenta, um revestimento dos movimentos possíveis dos corpos. Apenas secundariamente nesse projeto ele seria uma construção. Então, na verdade, a partir de agora eu quero entrar nessa reflexão das impressões do corpo sobre os meios interno e externo. Pode passar. E aqui eu vou pedir licença para entrar na poesia, para entrar no Glaise Sandra, que é um poeta francês. Na verdade ele é suíço, ele é da mesma cidade que o Le Corbusier, e tem uma relação de espiral, que foi aí que eu me identifiquei também, que eu achei que poderia caber nesse momento para uma apresentação de dois artistas que trabalham muito a consciência corporal na sua própria obra, no seu corpo de obra, que é o Le Corbusier e a Sonia Delaunay-Terry. O Blaise Sandra, ele era muito amigo pela forma como que aquelas casas simples tinham, de uma certa forma, um pensamento que era meio a essência da arquitetura para ele. Assim, lembrando que o Le Corbusier, ele traz muito a cidade em cada gesto dele, porque ele é um viajante também, ele tem muito essa consciência do corpo sobre o trabalho dele, essa preocupação com a escala humana. Então, no caso, aqui eu vou primeiro falar sobre Le Corbusier, depois eu vou entrar numa conexão com a Sonia Delaunay. Aqui, assim, eu vou só fazer uma sugestão, porque no fundo isso é uma sugestão, são relações que eu vi, mas que, enfim, eu ainda estou em processo, ainda estou precisando, enfim, de uma orientação para eu poder focar de fato esse trabalho. Mas, assim, a relação que eu vi aqui foi que existe um pouco essa referência de que essa percepção de Le Corbusier na favela possa ter, de alguma forma, contribuído para esse pensamento
que o levou a construir esse projeto, que foi já nos anos finais da sua vida, em 54, se eu não me engano, numa casa de praia, que é o Cabanon. E aí aqui tem um trecho do livro Le Corbusier, o Brasil. Le Corbusier encontra um eco às suas próprias preocupações nessas casas simples, construídas nos morros sobre pilotis, abertas para a natureza e voltadas para o mar. Elas sintetizam a essência do morar, espaços e moras exíguos, amplamente eficazes, janelas surpreendentemente abertas para magníficos espaços, casas bem implantadas com a entrada pelo lado da colina. E essa foto no centro é uma vista do Cabanon, uma vista interna do Cabanon, pode passar. Que poderia ser uma vista do barraco do Rio de Janeiro, olhando para, enfim. Aqui eu quero entrar também numa questão que é como ele trabalha a relação entre interior e exterior, porque no próprio Cabanon existe, nessas duas janelas, que aqui é uma planta, que essas duas janelas elas têm uma parte espelhada, de modo que você consiga, conforme o ângulo que você coloca, você tem a visão do interior para dentro, do exterior para dentro. Então, esse projeto aqui, ele foi na verdade, o Cabanon foi refeito para a Trienal de Milão, eu acho que em 2003. Houve todo um projeto da reconstrução disso, da reconstrução dos desenhos, para entender um pouco essa noção do corpo dentro desse espaço feito para uma pessoa, e onde as necessidades básicas estariam sendo atendidas. E é interessante porque nessa forma gráfica ele coloca a mesa, o banquinho, e qual é a vista que você vai ter, a sugestão de vista que você pode ter, fazendo desse espaço virtual, né, algo mais efetivo, espaço virtual no sentido de que você traz interior e exterior tudo para a mesma superfície. Pode passar. E aí aqui eu volto na década de 20 com o próprio Le Corbusier para falar um pouco também desse andar pela cidade, desse movimento, dessas percepções, como isso traz para ele a noção do passeio arquitetônico. E quando ele tem nos anos 20 uma série de vilas que são mansões, praticamente, casas muito grandes, que ele desenvolve e que ele sugere muito passeio arquitetônico, né? Então, a casa para Le Corbusier virou estrutura espacial respondendo à escala humana. Chama uma percepção pelo gesto e pela mão, pede uma interpretação física, um passeio arquitetônico. Então ele fala que, na verdade, ele coloca aberturas que são passagens de luz ou de homens. Então ele tem muito essa relação de que aí eu faço uma conexão com esse corpo que também anda pelas favelas, com essas reentrâncias, como se ele pudesse, de uma certa forma, captar toda essa percepção de passar por essas vias urbanas e reentrâncias e levar isso para dentro da casa dele, né? Para dentro desse corpo que ele cria. De que forma você consegue fazer essa transferência da sensação do seu movimento do corpo e propor isso para a espacialidade interna de uma arquitetura, né? Como o seu corpo continua. E ele fala que a impressão que ele teve de quando ele subiu na favela é de que o negro tem um olhar nobre, um olhar altivo, a postura dele muda pelo fato dele ter vista, dele ter uma forma digna de vida de uma certa forma, porque ele tem toda essa espacialidade em torno dele. E isso é uma coisa que me interessa também, de como hoje em dia, que tudo é tão próximo, tudo é tão, como vai ficar o nosso gesto, nosso comportamento, né, diante desses espaços tão pequenos, a gente realmente está perdendo essas vistas, e o que isso contribui para o nosso gesto, para o nosso comportamento, para a nossa postura, enquanto arquitetos, urbanistas e artistas, enfim. Por isso que é importante, eu acho, continuar esse passeio, né, extrapolar mesmo essas imposições que hoje a arquitetura coloca para a gente e usar de fato, ocupar de fato a cidade para a gente não perder justamente esse movimento de corpo, essa altivez, essa postura, esse gesto, né? Então aqui eu coloco que nos soalhos da arquitetura de Le Corbusier são projetados passos e itinerários para o corpo, orientados pela disposição da planta e dos volumes internos. Le Corbusier se apropria das tramas externas, aprendidas pela experiência do olhar para as cidades, e imprime o movimento do corpo nas superfícies internas da sua arquitetura. Pode passar. Aí eu vou dar um salto agora para a Sônia Delaunay, que também tem a cor como abrigo do corpo, para pegar o gancho do abrigo, os abrigos pela arquitetura, os abrigos pela vestimenta. A Sônia Delaunay, esposa do pintor Robert Delaunay, ela, junto com ele, eles começaram uma pesquisa muito forte em relação aos contrastes que vieram de pesquisas do químico Eugène Chevreul sobre as leis
dos contrastes simultâneos, onde ele coloca as cores primárias com cores complementares, qual a sua relação quando elas se juntam, e quando elas se juntam com outras cores, a sua percepção daquela cor é outra. Então, eles fazem muito esse trabalho. E a partir disso, e a partir da percepção que eles tinham de Paris na década de 10, onde tudo se transformava, toda essa simultaneidade da iluminação elétrica, a Torre Eiffel, todas esses corpos pela cidade, tudo isso foi incorporado nessa obra da Sonia do Robert. E aqui no caso, eles traduziam as cores, é como se eles traduzissem a paisagem urbana por cores. Assim. A paisagem urbana já não era mais um motivo para a obra deles, ela era uma evocação, porque o que interessava também era como você traduz isso em cor, né? Então aqui eu queria apresentar o vestido que ela fez para dançar, o vestido que ela fez para dançar o tango. E ela frequentava uma casa, um cabaré, enfim, que se chamava Balboulier, e ela ficava impressionada com aquele movimento dos corpos, e o tango era algo que estava sendo introduzido em Paris, ele ainda era visto com preconceito pela proximidade dos corpos, pela sensualidade dos gestos, e era um ambiente realmente frequentado mais por artistas, intelectuais, do que pela maioria das pessoas que, no fundo, viam isso com muito preconceito ainda. E ela conseguia traduzir esses movimentos dos corpos das pessoas em cores, e ela transformava isso na obra dela, até o ponto de fazer disso é como se ela tivesse extraído do próprio quadro que ela tem sobre esse fragmento de movimentos em cores e tivesse levado isso para o próprio corpo dela. E ela tem uma relação de dança, ela fala que as cores da infância dela a faziam querer dançar, então ela já tem muito essa questão do movimento vinculada a essa ideia de luz, de cor. E aí ela volta a comentar sobre o Blaise Cendrars, que o Blaise Cendrars, ele, na verdade, escreveu um poema, que é o Ela tem um corpo sobre o seu vestido, esse é o nome do poema. E aí ela comenta que ele entendeu que o que ela faz não é nem moda, nem estilo, nem alta costura, apenas corpos de mulheres sobre roupas. Aqui é o finalzinho do poema, sobre o vestido dela tem um corpo, uma tradução. Há mãos que se estendem, há na esteira, como se fosse a pista do próprio Balboulier, o animal, todos os olhos, todas as fanfarras, todos os assíduos do Balboulier. E sobre a anca, a assinatura do poeta. Mas, enfim, esse poema, ele é muito, muito bonito, ele é muito descritivo, ele fala muito das cores, o que representa as flores, ele de fato ele entra numa poesia muito bonita ao analisar o que representa essas cores todas do vestido, naquele corpo daquela mulher que dança o tango. E aí eu coloquei só como curiosidade aqui um cartão postal de uma referência de um livro argentino, onde tinha um pouco essa modelagem ainda desse vestuário da mulher para dançar o tango, só para mostrar que, de uma certa forma, esse era mesmo a modelagem que se tinha na época, né? Você vê uma certa semelhança dessa modelagem com a modelagem dela. E esse vestido foi ela que costurou, ela que fez o vestido. Ela, de fato, transformava tudo que ela colocava nas mãos em cores, assim, muito focado na ideia que ela via, na impressão que ela tinha das cidades, e dos movimentos e da dança. E aqui, pegando a partir do momento que eu introduzi a ideia do abrigo na arquitetura e na vestimenta, eu vou falar um pouco como, para mim, eu vi essa relação do Hélio Sica, que também trabalha, ao mesmo tempo que ele trabalha a inversão, eu coloco como o Hélio Sica, uma relação que eu vi de novo, assim como o Le Corbusier, de uma certa forma, ele se apropria desse caminhar pelas áreas externas e leva isso para o parceiro, que é o tônico interno da casa dele. Eu faço o avesso aqui, eu vou fazer o contrário, porque o Hélio Sica, a partir da impressão que ele tem do interior, né, desses abrigos, desses tecidos que ora são paredes têxteis, né, e são muito permeáveis de dentro dos barracos, ele de uma certa forma exterioriza isso na obra do Parangolé, né, onde ele de uma certa forma faz esse caminho contrário, né, ele sai do interior e vai para o exterior da obra dele. E a própria expressão parangolé, ela vem dessa expressão, dessa exteriorização de um interior, porque o parangolé, ele é parte foi uma impressão que o Sica teve de uma pessoa, um mendigo de rua, que tinha estacas, onde ele criou uma construção em torno dele, quer dizer, uma intimidade que o Sica exterioriza, né, na obra do parangolé.
E aqui é uma relação que o Oiticica faz com o Robert Delaunay, porque ele descobre o Robert Delaunay, e a partir daí eu faço a relação com a Sônia, porque você vê Robert e vê Sônia, você está bebendo da mesma água, assim, de uma certa forma. E aí ele fala que a orquestração cria arquiteturas que desenrolam como frases em cores. Então isso interessa para ele em Parangolés também, como esse corpo ilimitado da cor, né? Vamos tirar a cor dos quadros, das molduras e trabalhar esse movimento. Pode passar. E aí Oiticica se apropria das tramas internas, pela experiência do olhar para o interior, para imprimir o movimento do corpo nas superfícies externas de sua arte. A referência à trama entre movimentos de inspiração e expiração também se associa à escala da roupa sobre o corpo, seja o barraco ou a vestimenta. Quase como se a roupa ela respira com a gente, o barraco também, ele é parte desse gesto. Pode passar. E aqui só fazendo um fechamento, que esse estudo se orienta para os pensamentos que se expressam seguindo o movimento, o deslocamento e os caminhos dos sujeitos na cidade. A memória em Ronaldo Fraga, a poesia em Blaise Cendrars, o entre-meios em Corbusier, a cor em Sônia Delaunay e o entre-meios e a cor em Nélio Oiticica. Obrigada. Alguém quer experimentar o vestido? Bom, já que já temos o sofá composto, eu passo direto para o público as questões, e queria também, da mesma forma que ali juntamos os três, juntar 3 ou 4 perguntas e eles 3 respondem, por favor. O Luiz. Corre tudo rapidinho ali e volto já, tá? Só para me inscrever. Eu vou ali rapidinho. Então, outra pessoa que quer